Contraponto Cinema está começando agora e a nossa dica da semana para você é o filme do diretor Lars von Trier, Ninfomaníaca. Na verdade, esse filme foi dividido no cinema e apresentado como Ninfomaníaca Parte 1 e Ninfomaníaca Parte 2. E o filme, apesar de ter esse nome, não é exatamente um filme erótico, Zé Luiz. Como que a gente poderia classificar o filme do Lars von Trier? Lars von Trier, ele é fabuloso, né? O cara é genial, o filme é genial. Ele é um diretor muito polêmico. Muito polêmico. E eu acho que na divulgação do filme, teve uma sacada muito interessante, que foi, eles começaram aqueles cartazes que fizeram, com a cara dos artistas, né? Tudo sugerindo, que é um rosto sugerindo um orgasmo. Um rosto de um orgasmo. Todos os artistas no cartaz pareciam como tendo um orgasmo. E essa coisa muito sexo, muito pesado, etc. Né? Criou uma coisa assim que a gente viu até alguns episódios interessantes, né? Onde as pessoas falam, nossa, não vê esse filme. Filme muito indecente. Filme muito indecente, pornografia pura. A caixa... era isso que eu queria falar. Eu não queria falar de filme erótico, eu queria falar um filme pornográfico. Olha, na verdade, o filme não é erótico e não é pornográfico. As cenas de sexo que aparecem no filme não tem nada de erotismo, não há erotismo. E isso é muito interessante na mensagem, da forma como ele grava. Não há erotismo e tampouco pornografia. O filme fala de vício, apesar de ter muita cena de dependência, sim, né? Tem muita cena de sexo, mas não tem nada a ver com o filme pornográfico e nada a ver com o filme erótico. Mas o tema sexual é tratado como, na sua versão, eu não vou dizer problemática, mas assim, ele remete a vários problemas na vida da pessoa decorrente da sua vida sexual. Da sua sexualidade. E o problema dela que é dependente química. Né? Então, ela é um vício que causa para essa personagem central um extremo sofrimento, né? E, ao mesmo tempo, tem um outro personagem chave no filme, obviamente nós não vamos contar, não vai ter aqui nenhum final do filme, mas um outro personagem fantástico que é a pessoa que está entrevistando. Ali é como se fosse uma sessão de psicanálise. Ela contando a sua vida, ele pontuando acho que e isso a gente pode e deve falar um pouco. Como que transcorre o filme, como que é a narrativa. E o filme, na verdade, se passa com o senhor... pela manhã indo à padaria, né, dá essa ideia, e ele encontra uma mulher jogada no chão, oferece ajuda, e aí ela nega ajuda, ela está machucada, né, ela não quer que chame a polícia, nem uma ambulância, e ele resolve ajudá-la, leva para a casa dele para ela se recuperar. Enfim, ele demonstra ali uma certa solidariedade, e o filme inteiro transcorre na conversa. E a partir daí, entre eles dois. Ela vai contando a história da vida dela, ele vai pontuando, né, as pontuações muito interessantes. O filme é uma sessão de psicanálise, né? E agora é fabuloso. Esses dois personagens, né, são os dois personagens centrais, que vão aí conduzir o filme para algo que é um drama psicológico, né, que fala da vida de todos nós, que fala da sexualidade, que fala do excesso, de traumas, fala de uma sociedade do excesso, que é a sociedade que a gente vive hoje, né, que traz vício, que traz sofrimento. Né, fala do apelo à sexualidade. De alguma forma, talvez aquela passagem, né, que os adolescentes têm. Né? E aquela expectativa em relação à sexualidade e como isso pode marcar toda a vida da pessoa. Né? Um discurso, tem às vezes, muito interessante, um discurso de independência, de autonomia feminina, mas que combina também com a escravidão, que essa dependência química que ela passa a ter, né? Que nega a independência, né? A afirmação da independência, Enfim, o filme é uma obra de arte, ele é fabuloso. E agora, eu acho que uma coisa interessante da gente pensar é que esse filme, mesmo as pessoas que não assistiram o filme ainda, né, eles já, ao ter notícia do filme, ao verem propaganda do filme, ao ouvir os comentários do filme, essas pessoas, de certa forma, já estão vivenciando o filme. E essa jogada que o Lars von Trier também faz. Né, essa coisa da propaganda, do marketing, né, com relação muito ao sexo. A gente vê, olha como que o sexo assusta as pessoas. É verdade. É impressionante. Você vê filmes... os filmes violentos, desenho animado para criança, violência, arranca a cabeça, sangue para todo que é lado, etc. Não, isso aí tem até filme com se arranca a cabeça, tem sangue, etc.,
com coisa de 14 anos de idade. Agora, falou em sexo. É a classificação indicativa. No, né? A classificação indicativa. Falou em sexo. Nossa, como essa sociedade, né, lida mal, né, com a questão da sexualidade. Que medo, né, que as pessoas têm da sexualidade. E o filme é um debate, né, também sobre a sexualidade, não só. E talvez até pelo fato da sexualidade ser uma questão mal trabalhada, que conduz a narrativa da personagem, né? Como essa questão se torna uma questão central na vida dela, talvez até como um ato de rebeldia, e tem muita questão da culpa católica também, aquela culpa cristã, né, judaico-cristã, que está ali muito presente, como ela se pune pela sua sexualidade. Então é um conflito. Você falou aqui, acho que a melhor expressão para o filme é um drama psicológico, né? E mostra muito isso e que eu acho que retrata mais gente do que a gente pode imaginar. Esse drama psicológico que é a relação entre a sexualidade das pessoas e entre esse sentimento de culpa. Porque ao falar da sexualidade dela, ela revela várias outras sexualidades e vários outros problemas em relação ao sexo e à sexualidade, né? Então o filme trata não só do problema, do vício dela, né, mas do decorrer dessas experiências, como que ela conhece, presencia, né, e vivencia outras sexualidades e outros problemas, né, decorrentes desse péssimo diálogo, né, desse preconceito, desse medo, né, da sexualidade. O filme é imperdível, eu acho que as pessoas deveriam assistir esse filme sem medo, né? Porque é tão interessante. A gente vê até pessoa falando, tinha gente com medo de ver o filme. Não, nossa, muito esse filme, pesado, muito pesado. É muito pesado, é um drama psicológico. É muito pesado, como é pesado a vida, né? Como a vida se torna pesada, às vezes, para todo mundo em determinados momentos. É a vida, está falando de vida, está falando de pessoas, está falando de sentimento, está falando de vício, está falando de química. Filmes de perda são muito pesados, né? Filmes que retratam histórias com doença, com perda, principalmente quando envolve crianças, são filmes muito pesados. Esse é também um filme pesado que trata de um drama psicológico, né? Como qualquer outro, e a vida é pesada, a vida não é fácil, mas ele tem essa magia do cinema e tem esse toque sutil que o Lars von Trier conduz na sua narrativa até o final, que é surpreendente. Né? E que vai surpreender e confundir muito o telespectador. Aí presta atenção, né, nos mínimos detalhes, né, no final do filme tem surpresas fantásticas, né? O filme é muito bem feito, dirigido com muita competência, né? Você tem a história da mesma pessoa representada por 3 atrizes, né, diferentes. E essa é uma questão que eu acho interessantíssima, e que eu tenho certeza que o telespectador presta atenção na dissonância entre a personagem que representa a infância da personagem principal, né, a atriz que representa a infância, a atriz que representa a juventude, a atriz que representa uma vida mais madura dela. São 3 momentos diferentes, mas a diferença física entre essas personagens... São 3 atrizes completamente diferentes. E eu acho que é claro que isso não foi... claro que isso foi absolutamente intencional, não foi um descuido do Lars von Trier. Ali há um discurso também. Exatamente. Nisso, né? Acho que esse é um ponto importantíssimo do filme, o discurso que existe sobre... E a gente tentar desvendar, porque o máximo que a gente pode fazer aqui é um monte de especulação sobre por quê, né? Por que a menina... que é a menina durante a sua infância não é a mesma menina que é uma quase mulher. Né? Por que elas não são mais a mesma pessoa? E eu acho que isso é a característica das obras de arte. Né? Uma obra de arte, em qualquer arte... Qualquer dimensão, ela vai muito além, inclusive, do que o artista pensou. Né? A obra de arte, e ela dura para sempre, né? Se pensar um filme como esse filme do Lars von Trier, né? Ou um quadro, uma escultura, ou um poema, ou um romance, né? Essa obra de arte, ela é obra de arte justamente porque ela vai além, ela transcende o artista. Né? Ela dialoga com as pessoas e com a realidade de cada pessoa, e ela vai muito além do que o artista ela transcende imaginou, a própria criação. E eu acho que esse filme traz isso. Bom, fantástico. Se você tiver a fim de transcender também, fica aí a nossa dica, que é Ninfomaníaca Parte 1 e Ninfomaníaca Parte 2. São 2 filmes, são 2 partes de um mesmo filme, são extensos, mas vale muito a pena, a recomendação do Contraponto Cinema para essa semana.